O que você faria se eu depositasse um Pix agora de R$ 1 milhão na sua conta? A resposta para essa pergunta pode te trazer um insight muito interessante se você ficar comigo nesse vídeo até o final. Bom, meu nome é Roseli, você pode me chamar de Rose, eu sou terapeuta certificada em PNL, análise comportamental e ETF. E eu estou trazendo essa pergunta aqui porque a maioria das pessoas que tem me procurado hoje com interesse em fazer a terapia com PNL, com as técnicas de PNL, me faz a seguinte pergunta: você consegue reprogramar a minha mente para tirar a escassez? Ou, você consegue fazer alguma técnica para que eu tenha prosperidade? Você consegue. Bom, enfim, grande parte ou 60, 70% dessas pessoas, elas têm algum tipo de problema com a escassez, algum problema algum problema relacionado a essa questão de prosperidade, de sucesso. São pessoas que muitas vezes acabam sendo fracassadas nessa área da vida e querem uma técnica que possa ajudá-las nesse processo. Sim, a PNL tem uma técnica, tem algumas técnicas que podem te ajudar sim a ressignificar a tirar algumas crenças limitantes, a colocar outras crenças na sua mente, mas existe uma questão muito importante que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Inclusive, eu vou pedir para que você já dê o seu like, e se esse assunto te interessar e você quiser mais conteúdo a respeito disso, eu vou pedir para que você também deixe um comentário e a gente pode de repente fazer uma playlist aqui no canal a respeito disso. Bom, talvez você não saiba, mas eu também sou certificada num curso de investidor completo pelo GIF, que é um centro de treinamento, né? Um grupo de inteligência financeira com o professor Luciano Fernandes. E por que eu resolvi fazer esse curso? Porque na minha vida chegou um momento, uma fase da minha vida em que eu precisava dar uma reviravolta na minha vida financeira. E aí eu fui e li um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, e esse livro virou uma chave na minha mente. Então, aqui também eu me identifico, inclusive lá no meu Instagram, como terapeuta cristã. E a mesma pergunta que eu fiz para vocês aqui, eu fiz para algumas pessoas do meu meio cristão. E as respostas foram muito interessantes. Mas eu vou dar um exemplo. Uma dessas respostas foi o seguinte: a pessoa falou: se eu ganhasse, você depositar 1 milhão na minha conta, eu vou ajudar não sei quem, eu vou comprar um carro para não sei quem, eu vou ajudar o missionário tal, vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou pagar todas as minhas dívidas, vou comprar uma casa para mim, um carro para mim. Aí, para essa pessoa eu falei assim: tem certeza que é só isso que você ia fazer? Aí foi engraçado, porque essa pessoa em específico virou para mim e me disse assim: não, peraí, eu esqueci. Em primeiro lugar, eu daria o dízimo. Eu falei: só isso? Ele falou: acho que só. E a resposta que eu dei para ele foi o seguinte: tá, mas você sabe que esse dinheiro vai acabar, né? Não, eu colocaria na poupança. Falei: você sabe quanto que tá a porcentagem hoje de rendimento da poupança? É muito pouco. Por exemplo, essas pessoas mesmo que você vai dar casa, que você vai dar carro, você sabe que tudo isso gera uma manutenção. Você estaria disposto a ajudar também com essa manutenção? Bom, ele ficou meio sem resposta. Não sei, uma hora ia acabar, né? Eu falei: pois é. E você nunca pensou em fazer esse dinheiro se multiplicar? Você nunca pensou em fazer alguma coisa para que esse dinheiro, em vez de simplesmente acabar, pudesse te trazer uma renda passiva que você fosse? O que é uma renda passiva? É uma renda que você tem todos os meses sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada. Simplesmente ela cai lá na sua conta. A pessoa nem sabia que, na verdade, isso existia. E aí, eu acabei por concluir que grande parte, não só da população evangélica, mas no geral, tem o desejo muito grande de ficar rico, mas não estão preparados para isso. Você já ouviu aquela frase, aquele ditado que diz assim: um pai não vai dar uma carta de habilitação para um filho que não saiba dirigir? Ou não vai dar um carro para um filho que não tem habilitação? Exatamente.
Como que você está nesse sentido? Se hoje você ganhasse uma fortuna, o que você faria com esse dinheiro? Na loteria, existe uma grande porcentagem, na verdade, acho que mais de 90% das pessoas que ganham na loteria, na Mega Sena, na virada, sabia que elas voltam a ficar pobres em alguns anos e normalmente elas acabam ficando piores do que quando eram pobres, porque elas saem elas entram novamente na pobreza, só que agora cobertos de dívidas, porque gastam mais do que podem e em coisas que vão precisar, na verdade, de manutenções. Ou seja, eles compram ativos, porém, eles compram ativos, aliás, perdão, não compram ativos, eles compram materiais ou bens de consumo que vão gerar uma renda, na verdade, nenhuma renda, né? São passivos, não são ativos. É isso que eu queria falar para vocês. Ou seja, eles têm mais gasto do que benefícios. Então, não adianta você vir fazer uma terapia, mudar as suas crenças, se você não se preparar para o dinheiro que vai chegar com a mudança dessas crenças. Então, o porquê que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque é necessário, além da terapia, além da técnica de PNL, além da ressignificação das crenças que você tem, é necessário uma instrução financeira. Você precisa hoje aprender a lidar com esse dinheiro. Por exemplo, como eu havia dito, a poupança é um dos piores investimentos que existe hoje. E muita gente insiste em guardar dinheiro na poupança. Hoje nós temos outros tipos de investimentos que podem te dar um valor bem mais alto do que a poupança, como por exemplo investimentos em CDI, investimentos em LCI, LCA, tem fundos de garantia, aliás, perdão, tem tesouro direto, tem criptomoedas, tem fundos de investimentos, tem bolsa de valores e cada um desses investimentos serve para um determinado tipo de pessoa. Então, nós temos investimentos de renda fixa, nós temos investimentos de renda variável e é importantíssimo você conhecer todos eles. Por isso que eu perguntei para você, se você achar interessante esse assunto e quiser que eu traga para vocês de uma maneira muito simplificada, com uma linguagem que você vai entender e totalmente dentro da nossa realidade, quando eu digo dentro da realidade, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos cheios de vídeo no YouTube de pessoas dizendo: não, você precisa investir em fundos imobiliários, você vai ser dono de tudo, você vai comprar shopping, você vai comprar uma parcela ali do shopping todo dia, todo mês, os shoppings vão, essas lojas, os shoppings ou galpões, ou seja lá em qual é o ramo que você vai investir, vai te depositar dinheiro na sua conta, você vai receber um aluguel. Eu entrei nessa onda. Eu, quando comecei a estudar e eu assisti esses vídeos, que não convém aqui por ética dizer o nome dos seus autores, né, dos seus donos dos canais, desses canais, diziam dessa maneira e eu falava, nossa, eu vou comprar alguns fundos imobiliários e vou ganhar uma renda passiva, vou ganhar muito dinheiro. Gente, isso é ilusão, não adianta. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Dinheiro não é difícil de se ganhar. Tá? Isso é uma crença limitante, isso é algo que um bloqueio que você colocou na sua cabeça, que você acha que só se ganha dinheiro se você acordar muito cedo, se você trabalhar muito, se você perder metade da sua vida trabalhando que nem um condenado, se você for peão, se você tiver 3, 4 empregos. Não, isso é uma mentira, tá? E eu tenho como te provar que é mentira, que você não é difícil ganhar dinheiro, ok? Mas o que acontece? Muitos desses canais dizem que você vai começar a investir e os juros compostos vão fazer milagres e você vai... É mentira. Você precisa sim começar a investir. Você não precisa ser rico para investir. Você não precisa ter um valor alto para investir, mas não vai se iludir achar que logo nos primeiros meses que você colocar ali um dinheirinho num fundo imobiliário, você vai receber renda passiva de... Não vai. Tá? Você vai começar, dependendo do valor que você colocar, você vai receber centavos por cotas.
que são cotas que você recebe nesses fundos. Mas o segredo dos investimentos é a persistência e a constância. Todos os meses você vai ali, vai comprar cotas com aquele dinheirinho que você recebeu, você compra mais cotas em cima dele. Vai chegar um momento em que você não vai precisar mais colocar dinheiro do seu bolso para comprar. Agora, é claro, aqui eu estou falando de renda variável, tá bom? O que que é, e uma lei de todo investidor, o que que é importante que você precisa ter para começar a investir? Que é um colchão, a gente chama de colchão de emergência. O que que é esse colchão de emergência? O colchão de emergência é no mínimo 3 meses dos valores que você utiliza por mês. Por que que você precisa de um colchão de emergência com 3 vezes o seu salário ou 3 vezes o valor dos seus gastos mensais? Porque se você tem um investimento ali, seja no Tesouro Direto, CDI, CDA, seja qualquer um tipo de investimento, e aí acontece qualquer emergência, um carro quebra, você perde um emprego, um filho fica doente, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É mexer nesses investimentos. E uma vez que você mexe nos seus investimentos, aquela bola que a gente começa a falar de neve, que começa a crescer, ela vai por água abaixo. Então você acaba desanimando. Então, qual que é o ideal? O ideal é que você tenha aí 3 meses que você possa se garantir sem precisar mexer no seu investimento, tá bom? E aí, esse investimento é importante que ele esteja, assim, numa renda fixa, numa renda que não é variável. O que que é uma renda variável? É aquilo que sobe, desce, tem dia que você vai lá e tem 1.000, outro dia você vai lá e tem 200, 300. Então, é importante que seja numa renda fixa e que você possa tirar esse dinheiro a qualquer momento. Aí, nesse caso, você precisa de um investimento aonde seja D1, que significa o quê? Que você pode tirar no mesmo dia ou no máximo um dia depois. Gente, é muita coisa. Por isso que eu falei que eu precisava ter uma playlist que falasse apenas sobre esse assunto. Mas o importante aqui, e que eu não quero desfocar, é a sua mentalidade e a sua maneira de mudar a sua mentalidade financeira. Não adianta você ter dinheiro se você não sabe o que fazer com ele. Por exemplo, títulos de capitalização. Aliás, abrindo um parênteses, segue uma dica aqui para os filhos que têm os seus pais aposentados, que têm pais que são já mais idosos. Gente, vá nos bancos, no banco da qual os seus pais têm contas. Vocês precisam ficar de olho na conta do pai de vocês. É claro, pai que dê abertura para fazer isso, né? Por exemplo, o meu pai sou eu que cuido das contas dele, sou eu que cuido dos investimentos dele, então eu estou por dentro de tudo. Mas só para vocês terem uma noção, eu já cheguei aí em banco com meu pai, aonde ele estava pagando 3 seguros de vida. Para que uma pessoa quer 3 seguros de vida? Tá, tem pessoas que pode ser que queira, porque quer aumentar o valor e quer. Ok, mas não era o caso do meu pai, tá? É porque simplesmente os gerentes enfiaram 3 seguros de vida lá na conta dele. Como as contas dele são todas em débito automático, ia debitando da conta, ele nem percebia. Quando eu cheguei lá, tinha débito, 3 seguros de vida, diversos títulos de capitalização, e título de capitalização não é investimento, tá? É um dinheiro que você coloca lá e que, se você for sorteada, você recebe um bônus. Não é investimento, ok? Você só guarda um dinheiro e eu não recomendo. É o pior tipo de lugar para você investir seu dinheiro. Não tem rentabilidade nenhuma, só faz você ficar com seu dinheiro preso. Se você precisa tirar, você perde quase 60% a 70% do valor depositado. Vocês precisam ficar de olho, porque o investimento é um dinheiro, por exemplo, só de seguro de vida, meu pai estava pagando R$ 300 por mês, entendeu? E quando, na verdade, ele podia estar pagando 100, 120, 90. Então, assim, os bancos, eles são, assim, por exemplo, cestas de aplicativos, de aplicações que tem. Você não precisa ter cesta no banco. Antigamente tinha isso, você pagava porque você usava muito talão de cheque, você ia muito nos bancos 24 horas, você tirava dinheiro, você usava o caixa eletrônico. Então era necessário uma cesta ali com esses itens para que você pudesse usar durante o mês. Hoje não tem mais necessidade. Dá uma olhadinha no seu extrato, verifica se está escrito ali cesta básica, e não é cesta básica de comida, tá? É cesta com itens básicos do banco, por exemplo,
exemplo, 3 vezes por mês você pode tirar dinheiro no caixa eletrônico, que você vai pagar, você não paga, entre aspas, né? Dá uma olhadinha, porque tem muitos bancos que estão cobrando dos seus clientes cesta básica ali no extrato mensal, que a gente, hoje em dia, não sei você, mas é difícil até você conferir um extrato mensal e você simplesmente está pagando sem saber que está pagando. E você pode, inclusive, no próprio aplicativo, você pode cancelar esse item de cesta de benefícios, ok? Uma outra coisa, anuidade de cartão. Gente, os bancos hoje, principalmente os digitais, eles estão correndo atrás de clientes. Você não precisa pagar a anuidade do seu cartão. É claro, tudo que eu estou falando não estou generalizando. Tem pessoas, tem instituições que oferecem alguns benefícios para que você tenha, e por isso você paga uma anuidade e tá tudo ok, certo? Mas eu estou dizendo de anuidades que você não tem a necessidade de pagar e que simplesmente vem ali em minúsculas letras no seu extrato e você não percebe. Também é outra coisa que eu tirei do meu pai, porque ele chegou a pagar quase que 10 parcelas de anuidade do cartão dele, que desnecessário. Ele não sabia. E aí, quando você liga lá, gente, o banco não, eles não fazem show para tirar essas coisas, tá? Porque eles sabem que foram colocadas de maneira indevida e que se você entrar com processo, o banco vai perder muito. Então, eles tiram sem nem discutir. Devolve o seu dinheiro de título de capitalização, não, desculpa, de seguro, tudo que tiver lá na sua extrato que você não solicitou, você pode pedir para tirar. E se você fizer a conta no mês, no ano, você vai ver que é uma grana que você poderia estar investindo e guardando dinheiro para você. Outra coisa que eu quero falar com vocês: criptomoedas. Gente, o mundo está digitalizado. Não sei se vocês sabem, mas o nosso dinheiro, o nosso governo está aí achando um meio de trazer para nossa vida Drex, né, que é aquele dinheiro virtual, né, virtual não, como eu poderia dizer, digital. Mas o que acontece? Criptomoedas. Gente, é o futuro, logo ali, ó. Se você não investe em criptomoedas, o que você está esperando? Fala para mim. Não vai me dizer que você nunca ouviu falar. Bitcoin, vou ser mais clara. Bitcoin. Olha só, até ontem, hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 15. Hoje, dia 15, hoje, não sei se quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje, dia 15/12, ok? Na verdade, ontem, dia 14/12, a BlackRock, sabe o que é a BlackRock? A BlackRock é a maior instituição financeira do mundo. É ela que comanda, ou melhor, ela é a instituição financeira que cuida dos valores financeiros de empresas e de pessoas físicas, assim, ó, top, de bilionários para cima. Então, até pouco tempo atrás, a BlackRock, ela não indicava esses multimilionários a terem criptoativos nas suas carteiras. E ontem, a BlackRock começou a indicar os seus clientes que tivessem 2% dos seus ativos em criptomoedas. Vocês têm noção do que é isso? Isso quer dizer, gente, que já era, tá aí, daqui a pouco vai só ser isso. Provavelmente você deve conhecer um famoso chamado Pablo Marçal. Até pouco tempo atrás, ele mesmo dizia: eu não invisto em Bitcoin, eu não invisto em nada que é invisível. Isso, recentemente, mais um que se dobrou, o Bitcoin. Disse que só está esperando cair para comprar. E você? Tem muitos canais. Um canal que eu indico, que foi aonde eu comecei a investir, sim, eu invisto em criptomoedas, eu tenho os meus fundos imobiliários, eu tenho tesouro direto, ok? E um dos canais que me ajudou muito nesse processo também, junto com o curso que eu fiz, foi um canal de uma pessoa que eu acompanho desde quando tudo era mato, como se diz, né? Desde quando ele ainda não era famoso, que é o canal do Primo Pobre. Tem o Primo Rico, né? Mas eu indico o canal do Primo Pobre. Vai lá,
procura, ele tem tudo sobre todos os tipos de investimento, sobre criptoativos, ele dá dicas de como investir, como é que você faz para abrir conta numa corretora, como que você pode fazer a sua primeira compra, ele faz com você, ele simplesmente quase pega você na mão. Então, você não pode ficar para trás. Gente, é o futuro. Então, volto ali para nossa raiz do vídeo, porque a minha intenção aqui não é te dar uma aula financeira, apesar de que eu posso fazer isso, eu tenho conhecimento para isso, posso fazer uma playlist a respeito disso aqui no meu canal, se vocês se interessarem, mas é dizer que não adianta fazer técnicas de PNL, não adianta mudar a sua mente de escassez. Existe uma frase que talvez até eu seja um pouco, como eu poderia dizer, não é prejudicada, mas talvez alguém possa vir aqui falar um monte de coisa porque mudou-se o termo, tá? Mas eu vou usar o termo original, porque quando eu ouvi essa frase era com isso. Hoje a gente já não chama mais favela de favela, nós chamamos de comunidade e eu sei disso, ok? Mas a frase original era: não adianta tirar o pobre da favela se você não tirar a favela de dentro do pobre. Isso é uma verdade, gente. Não adianta você ficar rico se você tiver uma mentalidade de pobreza. Você precisa mudar, claro, a sua fala, o que você acredita, ressignificar seus traumas, trazer uma mente de abundância, falar sobre prosperidade. E aí existem, como eu disse para vocês, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai te trazer diversas dicas, como por exemplo a questão do plantio e da semente. Sim, você tem que ser o doador. Eu nem tô falando de 10%, não tô falando de dízimo, não tô falando de absolutamente nada disso. Eu estou falando que você precisa ser um doador. Você precisa ajudar pessoas pobres, você precisa doar para outros, você precisa presentear. Isso é a lei do plantio e da colheita. Quanto mais você planta, mais você colhe. Isso é bíblico. Isso é bíblico e é uma lei universal, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então, quando você começar a ser doador, a ser generoso, né? A própria Bíblia diz, né, que Deus ama o generoso, que ele faz o generoso prosperar. Então, se você tem um coração fechado, uma das primeiras características da maioria das pessoas prósperas são pessoas doadoras. Então, ou seja, você percebe que tem muita coisa envolvida na área financeira e não são apenas pegar a sua mente e fazer uma reprogramação mental? Não adianta, você precisa sair da mentalidade de escassez, você precisa sair da mentalidade. Eu não estou dizendo que você tem que sair gastando por aí, eu não estou dizendo que você precisa sair fingindo que é rico. Não, não é isso, tá? A primeira coisa, quitar as suas dívidas. Hoje existem diversos tipos de meios de você quitar dívidas, às vezes, dependendo, às vezes tem algumas, eu como sempre estou acompanhando o mercado, a questão financeira e tudo mais, muitas vezes eu vejo programas do governo com locais, como eu poderia dizer, com aqueles carros que ficam parados, sabe, negociando dívidas. Tem gente que consegue desconto de 70% a 80% nas suas dívidas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer coisa é quitar as suas dívidas, porque dívida vira uma bola de neve. Segundo, você vai ter que fazer sua reserva de emergência, para que numa necessidade você não precise mexer no seu investimento. Terceira, você precisa entender quais são os investimentos que você quer. Tem investimentos, por exemplo, que vocês precisam, que você vai ter uma garantia, como por exemplo, o Fundo Garantidor, o FGV, que é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, por exemplo, CDI, CDA, alguns investimentos têm esse fundo garantidor que deu ruim, o banco faliu. O governo paga para você esse valor, o banco tem esse seguro e ele vai pagar para você esse valor. Se não me engano, vai até 200 mil reais, tá? Depois disso aí já não tem mais. Alguns outros ativos, alguns outros investimentos, por exemplo, criptomoedas, não tem fundo garantidor. Fundo imobiliário, não tem fundo garantidor. Então, assim, você precisa conhecer pelo menos o mínimo para que você possa começar a investir.
Posso te ajudar com isso? Posso te ajudar com isso também. A gente pode fazer um tipo de mentoria, onde eu faço uma mistura das técnicas de PNL junto com a terapia e a gente, de repente, dentro ali, nos últimos 15 minutos da sessão, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E aí eu te ajudo a montar uma carteira de ações, se é o que você preferir. A gente vai estudar os projetos de fundo de investimento, quais estão mais rentáveis, quais estão menos rentáveis. Vamos ver qual é o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil mais clássico, mais arrojado, mais... Então, assim, tem diversas coisas que dá para fazer para tirar a sua vida da pobreza. Mas você precisa se preparar para isso. Principalmente você, crente, que fica aí orando, Senhor, me tira da pobreza, Senhor, me traz dinheiro, Senhor, dinheiro vem para mim, e fazendo um monte de coisa. Não adianta ir para você se você vai perder tudo em poucos meses. Se você achar que você tem que pegar o seu dinheiro e logo sair dando, distribuindo e doando. É muito mais vantajoso para você hoje pegar uma quantia em dinheiro e ao invés de sair doando para todo mundo, investe. E dependendo da quantidade que você tiver, você não vai precisar nem mexer no seu investimento. Com as próprias rendas, renda passiva que você receber desse dinheiro que você investiu no lugar certo, no momento certo, você vai poder usar esse dinheiro para fazer as suas boas ações, para poder abençoar um monte de gente, sem se prejudicar. Por quê? Porque se você receber dinheiro, sair doando para um monte de gente, começando, comprando carro, comprando casa, para todo mundo, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar essas pessoas numa situação muito difícil. Por quê? Porque um carro tem IPVA, um carro tem manutenção, o carro tem gasolina, o carro tem seguro. Aí você vai dar um carro para a pessoa, você tem condições de bancar? Ou você vai dar aí um carro e aí a pessoa se vira. Sabe o que vai acontecer? Ela não vai conseguir seguro, ela não vai pagar IPVA, vai ficar cheia de dívida e você vai ferrar mais ainda a vida do ser humano. Então, vamos pensar juntos. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui nesse canal mesmo dicas de criptomoedas, dicas de tipos de investimento, como que você pode. A primeira coisa que eu vou fazer, porque eu já fiz isso, eu tenho um arquivo com resumos, na verdade, e tá muito legal isso, tá? Porque o livro que foi uma virada de chave para mim, mas você não precisa ler esse. Por exemplo, livros que eu indico que você precisa ler para mudar sua mentalidade. Pai Rico, Pai Pobre, A Ciência de Ficar Rico. Tem livros, inclusive tem livros para casais sobre vida financeira. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó. Casais inteligentes enriquecem juntos. Vocês podem ler livros que vocês que são casados, leia com a sua esposa livros desse que tenha esse conteúdo. Pai Rico, Pai Pobre é assim, é um clássico da literatura para quem quer aprender sobre vida financeira. Tem que ler, não tem jeito. Aí a gente vai ter outros que eu não vou achar aqui agora, mas, por exemplo, Napoleão Hill. Napoleão Hill é um livro para quem quer mudar de mentalidade, que ajuda muito. Fora isso, nós temos o livro do Primo Pobre também, que é um livro maravilhoso para que você possa ler, mas para mim, o livro que virou a minha chave e que eu fiz um resumo e que eu tenho todos os tópicos dele, porque ele não é uma leitura legal, tá? Se você não tem o costume de ler, nem adianta pegar, porque ele não é uma leitura gostosa, uma leitura que vai te incentivar. Ela é uma leitura chata, até porque o começo do livro traz uma linguagem bem contemporânea, traz lá a história de alguém que era da Babilônia há séculos atrás. Então, é cansativa, mas para mim virou a chave. E eu posso fazer aqui uma playlist com cada capítulo desse livro, onde eu posso resumir para você, onde eu posso falar os tópicos principais desse livro. E eu espero que realmente ajude você. Bom, o vídeo está indo para quase 30 minutos, mas eu acho que eu dei o recado que eu queria dar. Para mim, isso foi imprescindível, tá? A minha vida mudou completamente quando eu comecei não apenas a mudar a minha mentalidade para uma mentalidade próspera, para uma mentalidade usando técnicas para que isso aconteça, mas quando eu comecei a aprender aonde investir, como investir, o que é ativo, o que é passivo, o que eu posso usar para ter rendas passivas, aonde eu posso investir o meu dinheiro, como eu posso gastar menos, como eu posso sobrar no final do mês para investir, que é uma outra dica antes que vá para 30 minutos. Não deixe para investir o que sobra, tá?
Invista primeiro e depois você paga as suas dívidas, porque se você começar a gastar, você não vai sobrar dinheiro para você investir no final. E se você investir no começo, vai por mim. Eu sei que você tá falando, Rose, você tá querendo que eu invista e deixe de pagar as dívidas? Vai por mim. Se você tirar um valorzinho do sua renda mensal para investir logo no começo, quando você recebe esse dinheiro, não vai faltar, tá? Porque agora, se você deixar para sobrar para investir, vai faltar e você não vai investir. Então, uma dica boa: invista primeiro. Gente, eu tô falando de R$50, eu tô falando de R$25, eu tô falando de R$20. Você compra criptomoedas com R$2. É exatamente isso que você acabou de ouvir. Com R$2 você compra criptomoedas. E é que normalmente muitas vezes a gente não tem muita noção e a gente acha que é tudo coisa para rico, que a gente não pode fazer isso, que a gente não tem dinheiro para isso. Pode e dá, ok? Vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso aqui no canal também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.